aí que é algo gratuito, pô. A gente tem ferramentas hoje do YouTube, o que a gente vai. Agora, cuidado, porque tem muita coisa também, né, que não condiz, né? É, falando aí padrões, essas coisas assim, que a gente vai chegar nesse momento, tá? Então, enfim, aconteceu, esse podcast durou quase 3 horas, né? O podcast eu assisti total, do começo ao fim. E, mais uma vez, fomos pisoteados, né? Pela galera do futebol real, porque eram duas pessoas sem argumentos, né? Cada um com um tipo de análise, né? Inclusive, até se assemelha à minha ideia de análise, né? Que é baseada em tendência, em diversos outros fatores, né? E o outro é baseado em padrões, né? Aí eu discordo totalmente, né? Ele está se auto-enganando. Então, assim, em resumo, que acabou que perguntas não foram respondidas pela galera do real para com o virtual, né? E aquela minha vontade insana de entrar para dentro do podcast, né? E botar fogo naquela porra ali, porque no instante eu iria esclarecer muita coisa. Então, infelizmente, a gente está repleto aí de pessoas que talvez ou não tenham a cultura, né? Porque de fato aí não é menosprezando ninguém, mas tem muita gente que se auto-engana até hoje, né? Muitos, inclusive operadores aí de grupo, tá? E de fato não para um pouquinho para ter um mínimo de inteligência possível para ver que as coisas é baseado numa coerência, né? Isso que eu vou falar para vocês, que é o principal aqui do intuito, é saber onde vocês estão pisando. É pelo menos passar meu ponto de vista do mercado, que vocês vão ver no final aqui. Eu abro o chat aqui para vocês aqui. Eu quero ver que escutar do começo ao fim o que eu vou falar, ver se algo que eu estou falando aqui é algo que eu estou inventando. Vocês vão ver que tudo faz sentido, né? Tudo é altamente, tem um sentido muito forte, né? Principalmente para aqueles que já têm uma experiência no mercado, né? Então, assim, a primeira questão debatida lá, né? Que de fato a gente sabe que principalmente a galera aí do mercado de apostas esportivas. Porém, apostas esportivas, para deixar claro, é muito diferente de apostas recreativas, tá? Mercado de futebol virtual é muito diferente de mercado de esportes não, mercado recreativo virtual. Como assim, máquina? Esportes recreativos é aqueles jogos novinhos que estão rolando por aí, tá? Que é Mines, que é Tigre, o jogo do Tigre, que tá botando a garra no cozinho todo mundo. Como é que diz? Aviãozinho, Blaze, é tudo esporte recreativo, tá? Virtual, pois se trata-se também de um programa, tá certo? Então, o nosso mercado é um mercado de esportes, de apostas esportivas virtuais, tá? Então, assim, fizeram a primeira pergunta. Qual foi a primeira pergunta que fizeram? Que talvez seja algo que, quando você fala, até pessoas aqui devem ser discriminadas, assim como eu, como muitos aqui do mercado de futebol virtual. Muita gente vira e fala: meu irmão, esse teu mercado aí é igual a Blaze, né? É igual o roleta, né? Máquinas, o que falta, que é isso que falta em muita gente aí do nosso país, infelizmente, tá? Propriedade em dizer alguma coisa, tá? Então, assim, muita gente se forma, inclusive no ensino fundamental, né? E se forma de uma péssima maneira naquela matéria chamada matemática, né? Então, a matemática diz, né, que é uma ciência exata, o nome já diz, tá? É uma ciência exata, não é nada aí, não é nenhuma filosofia da Grécia, tá? Nenhuma matéria como filosofia, sociologia, pensamentos, não, certo? Então, a matemática diz e mostra para a gente o que o mercado qual é a nossa chance de dar certo naquele tipo de mercado. Exemplo, para que vocês entendam, tá? Isso tudo eu vou botar, tudo que eu falar aqui, eu vou argumentar e provar, tá certo? Então, eu gosto de fazer isso. Então, assim, exemplo, onde é que temos aí na nossa Bet, quais são os principais mercados aí da galera que vende grupo, vende curso, vende tudo?
é o quê? É um mercado de aposta esportiva, né? Futebol real, live e pré-live, né? Futebol virtual, que é o nosso mercado, que é o principal aqui que a gente vai cogitar. Roleta. Bora botar só esses três, tá? E vamos agora colocar agora na outro lado, são os recreativos, que é Blaze, exemplo, Aviãozinho e Tigre. Um exemplo, tá? Então, a gente está aí com três mercados que a gente acha forte, que a gente sabe que muita gente realmente opera, e realmente opera, circula muita grana, e outros três mercados fortes também, recreativos, tá? Que circulam muito grana. Tá joia? Beleza, show. Acompanhe o raciocínio, tá? Vamos lá. Mercado de futebol real. Existe uma análise? É lógico que existe, tá? Você tem que ter um vasto conhecimento aí, né, de jogabilidade dos times, né? Ter conhecimento, aberturas, informações aí diversas aí de médias, né? Mas no final de tudo, continua sendo um mercado de renda variável, tá? E um mercado onde você nunca vai ter 100% de certeza, tá joia? Como também, qual é a principal armadilha do mercado de futebol real, live pré-live? Quando eu falo live pré-live, máquinas, São Paulo, Palmeiras, jogo assim, certo? Escanteio, o que for, tá certo? Então, qual é a principal armadilha deles? Fatores externos, tá? Fatores externos e fatores únicos, que são fatores aquele que depende. Se um craque ele se lesionar em 2 minutos de jogo, altera total a partida, tá? Então, se você fez aquela entrada antes do jogo e aconteceu isso, foi um fato, uma fatalidade que com certeza vai ter a sua, digamos assim, a sua consequência durante a partida. Ela vai interferir em alguma coisa, certo? Como também, né, nós sabemos, né, que futebol real existe as zebras, existe tudo que a gente já conhece aí, todos os fundamentos que a gente pode dizer. Porém, existe sim uma análise, tá? O cara sabe uma média ali de escanteio, o cara sabe quando o time ele joga pela direita, pelos cantos, que tem mais probabilidade de escanteio, ele sabe qual é a média daquele time, ele sabe aquela evolução daquele time, tá? Então, não deixa de ter uma análise, né? E eu admiro muito quem faça isso. Eu não estou aqui para ser o contra do real, não, até porque eu considero o real a mesma coisa do futebol virtual, inclusive no fator risco, tá? É um mercado de alto risco, do mesmo jeito, tá? Futebol virtual, tá? Futebol virtual, porque ele é totalmente diferente da outra banda de lá, que eu estou dizendo da outra banda, né? Que isso aí foi uma das primeiras perguntas, eu calaria a boca todo dia, de todos na hora, né? Querendo ou não. Queria muito estar lá. Máquinas, futebol virtual, ele é um programa, né? Ele é feito pelaquela palavra que todo mundo vê todo dia, principalmente picareta falando, que não tem porra nenhuma a ver. Algoritmo, ele é. Todo programa é feito de algoritmo. Nós, humanos, somos feitos de quê? De água, célula e sangue. Não é isso? Pronto. Então, o futebol virtual, ele é feito, né, de algoritmos. Como todo programa, ele é feito de algoritmos, tá? Só que existe um grande diferencial do futebol virtual, tá? Dos outros recreativos, tá? Como também, principalmente, da roleta, que está no mesmo nicho ali da casa de aposta, que a gente aposta. Na Bet365 tem roleta também, né? A gente sabe disso. Tem muita galera que opera na roleta, tá? E sem discriminar, mas falando a realidade, o que vem a ser as operações na roleta? Existe análise? Não. Tá? Por quê? Porque são jogos. Cada rodada que rola ali, você só pode escolher entre duas opções controversas. Isso na matemática, na ciência exata, se chama-se estudo de eventos únicos. Hoje, aquela rodada aconteceu agora. A próxima vai ter a mesma probabilidade, não tem como correr. Ela não quer dizer, ela pode ter dado 10 números vermelhos, tá? Que nem tem. A maioria dos grupos são robôs que vê as roletas, que são várias roletas que rolam por aí, né? Que faz uma sequência de pelo menos 8,
vamos supor, preto, 8 pares, 8 ímpares, se funciona-se assim, os robôs de roleta, tá? Porém, a roleta é algo que são baseado em eventos únicos. Então, ela pode dar 8, pode dar 10, pode dar 20, pode dar bexiga lixa, a lixa que for. A próxima rodada vai ter a mesma chance de você ganhar ou perder. É 50-50. É o velho 50-50, tá? Então, por que, mesmo a roleta sendo um dos principais mercados aí, principalmente aí envolvida na nossa bet, eu não vou nem chegar na Blaze, né? Ainda. É totalmente diferente do futebol virtual. Máquinas, dentro de cada jogo do futebol virtual, que todos nós sabemos que são mais de 2.000 jogos por dia, que é um mercado que não para, né? Contido aí em 4 ligas, né? Então, são um total de mais de 2.000 jogos por dia, tá? Então, em 2.000 jogos por dia, todos os jogos, eu vou repetir, todos os jogos vai ter gente ganhando e perdendo. É só a gente pensar. Em cada jogo, que são também todos os jogos, os 2.000 e porrada jogos por dia do futebol virtual, nós temos aí mais de 150 possibilidades de entradas, tá? Quando eu digo possibilidades de entradas, temos entradas aí de vitória, casa vence, fora vence, gols, placares exatos, previstos, placares de um gol, total de gol no jogo, enfim. É, são mais de 100 possibilidades de entrada, ou seja, são mais de 100 botões para você apertar e escolher a sua entrada baseado na sua previsão, certo? Então, como é que pode dizer que um mercado desse ele não é analisável? Que é o seguinte, se eu vou entrar nesse jogo agora que está rolando para over 2,5 e eu perder, só que fulaninho entrou para under 2,5 e ele ganhou, meu irmão. Vai ter sempre gente assim em todos os jogos. Vai ter gente ganhando e perdendo, tá? Então, não se trata-se e não tem nada a ver com roleta, nem tampouco porra de, principalmente, Blaze, esportes recreativos, que é tudo baseado em eventos únicos. E, ainda mais, partindo para esclarecer os recreativos, que, volto a dizer, são Blaze, Tigrinho, Jato, Aviãozinho, Galinha sem perna, o que inventarem aí, certo? É pior ainda, porque é pior ainda do que uma roleta, né? Porque são coisas aleatórias, que não existe 2, 3 tipos de entrada, tá? Certo? A Blaze ainda tem 2 entradas. Ela puxa um pouquinho para a roleta, tá? Porém, aí são programas, né? Que sim, eles podem ser muito bem manipulados e são, tá joia? E são, tá certo? A nova moda hoje do Tigre Máquinas, né? São influências aí que eu chamo eles de bandidos, na verdade, né? Que eu acho que dinheiro é bom, mas você se submeter a isso é dizer que está com uma nova, teve uma informação, né? De uma possível hora, naquele momento, naquele link, naquele cadastro ali, que vai rolar o tigrezinho e pode ir que ele vai ganhar, né? Influentes também dizendo, mandando jogar no jogo do Tigre, que hoje a moda maior é o Tigre, né? A Blazer foi um pouco esquecida agora, no momento, e jogando e mandando jogar no Tigre, e após jogar, fazer uma conta nova, porque com a conta nova ele vai ganhar. Então, assim, né? Não sei se é por conta da questão de cadastro, de links de cadastro que ele ganha por cadastro, né? Então ele vai ganhar ali a quantidade de vezes que tiver um novo cadastro, ou se de fato também, eu acredito nisso, aquele tigrezinho lá, ele não já está programado o seu algoritmo, que o pessoal enche a boca para falar, né? De começar dando para aquele cadastro novo, ou seja, aquele cliente novo que chegou, ele vai soltando para fazer ele agarrar, né? Então, porque o intuito sempre vai ser o mesmo, máquinas, de toda a casa de aposta. É fazer com que você comece a ganhar para depois tomar tudo, tá? Então, o intuito sempre vai ser o mesmo. Então, máquinas, primeiro, respondendo aqui para vocês, que eu vi também que na hora lá no chat tinha mais de 1.000 pessoas lá no momento.
E era uma dúvida de todo mundo, e todo mundo falava uma coisa doida, e o outro falava. Então, respondendo para vocês, o meu ponto de vista, eu acredito que ficou bem claro, né? Não é nada algo que eu estou inventando aqui para vocês, né? Eu estou falando com fundamento, tá? Então, assim, partindo disso, máquinas, eu venho aqui para tentar aqui de forma gratuita. Isso aqui vale, inclusive, muito dinheiro, tá bom? E vocês vão ver no final, tá? Porque tem muita mentoria aí de vagabundo que cobra 2, 3 mil conto, tá? Que não sabe, que não fala nem a metade do que eu vou falar aqui. Óbvio que eu não vou passar a parte avançada de análise, até porque eu tenho uma mentoria particular para isso. Mas vocês aqui estão recebendo aqui, bem dizer, 50% dessa mentoria que eu cobro por isso, né? E graças a Deus é um sucesso, não só para mim, mas para todos que fazem, tá bom? Então, assim, máquinas, preste bem atenção. O que é o mercado de futebol virtual? Segunda pergunta lá, e é algo que geralmente eu começo, inclusive, minhas mentorias particulares falando isso, tá? Inclusive, tem pessoas aqui que já fizeram e podem afirmar. É, a segunda pergunta lá, ele é manipulado? É. É lógico que é, né? Então, só que existe um porém, né, nisso tudo. Mas o mercado de futebol virtual, ele é manipulado. Máquina, ele é manipulado de que forma, tá? De que forma o nosso mercado que a gente opera, né? Ele é manipulado. Ele é manipulado daquela forma de naqueles 1 minuto faltante da entrada, ela sabe onde está a maior volume de grana e faz ao contrário? Não, ela não pode fazer isso, mano. Eu tive a oportunidade, graças a Deus, de ir para 2 feiras de Londres, conheci pessoas da Bet, jantei com gente da Bet na época, certo? Quem toma conta do futebol virtual não é a Bet 365, é uma empresa terceirizada e tem na cola dela uma empresa que fiscaliza isso aí, tá? Ela não pode fazer isso aí, tá? Isso aí é um rombo grande para ela, o prejuízo dela é muito maior. Ela ganha do jeito que ela sempre foi, e ela sempre vai estar ganhando os 70%, que eu acredito que seja mais ou menos isso a porcentagem que ela está programada para ganhar, tá? Então, sabemos que nosso mercado é um programa, né, feito por algoritmos, né? Eu sempre vou estar falando isso, porque essa palavra é uma resenha. Mas, veja só, é um programa que ele está programado dentro dele, tá? Ele está programado para dar uma porcentagem que com certeza vai ser maior para a casa de aposta, tá? E uma porcentagem ele está programado para pagar. Por quê? Porque senão o mercado não gira, máquinas. Se ela não pagar, ninguém vai ter o interesse de permanecer no mercado, ela vai perder muito mais, tá? É aquele ditado, ela não é burra não, tá? Primeira coisa que eu quero que vocês saibam, tá? Para vocês terem o discernimento, inclusive isso já é um pontapé para vocês adquirirem frieza para controlar, ou então, pelo menos, ajudar a controlar um fator muito importante e um fator determinante aí, que muita gente, com todo respeito e a palavra, se fode. Controle emocional. É um fator que os gurus falam, mas realmente toca, tá? Isso é um clichê, pronto, isso é uma parte verdadeira. Então, tenham esse discernimento agora, escute o que eu vou falar, tá certo? O mercado de futebol virtual, muita gente pensa que foi algo feito por programadores, porque se trata de um algoritmo. Realmente, os programadores foram a base da pirâmide só para colocá-lo no ar, né? Quem fez o mercado de futebol virtual? Quem fez, máquinas, por incrível que pareça, foi um grupo, não foi um nem dois, foi um grupo que com certeza deve ter sido um grupo pica, muito bons, né? De psicólogos, tá? Então, o mercado, ele foi feito por psicólogos. Todos os detalhes foram feitos por psicólogos, esse mercado. Justamente conhecendo a natureza humana, somos nós, tá? Então, qual é o fator regulador do mercado de temperatura de nós clientes, né? Fator gols, tá? Alguém aqui já viu um lance da Bet365 ser bola longe? Não existe bola longe. Por quê? Não, ela não fez assim por nada, né? Ela fez isso, sim, para aquele lance que foi quase gol, nós, no caso, quando eu falo vocês, eu falo nós.
interpretarmos de outra maneira. Puta merda, foi quase, agora vai dar. E nesse agora vai dar, pode, entendeu? Então é por isso que no nosso mercado não existe bola longe, chutômetro, não existe. Ou é gol, ou é quase gol, tá? É uma forma de prender a sua atenção ao mercado, tá? Então, tudo isso, eu estou dando um exemplo de uma coisa, tá? Que eles fizeram com certeza com esse intuito, tá? Então, mas de fato, no modo geral, o mercado ele foi construído por psicólogos que eles são formados e deve ser pica a galera que fez, conhece muito bem nós, né? E nossa natureza humana. Então, por que o mercado, tá? De futebol virtual, ele sempre vai ser soberano. Quando eu falo soberano, é que a gente tem que começar a construir uma humildade perante o mercado. Por que eu digo isso? Porque eu, nem o Papa, e se alguém dizer isso, ele é picareta, tá certo? Vai ter 100% de certeza em qualquer tipo de entrada, tá bom? Então, máquina, antes que pergunte, máquina. Então, como é que você consegue ser tão assertivo e como é que você consegue fazer análises, tá? Voltando para aquela historinha da matemática, tá certo? Na ciência exata, tá? Que é uma ciência que eu gosto muito e acredito, porque ela não tem achismo, tá? Que eu vou tocar nesse ponto também, de achismo é algo que prejudica muita gente, tá? O estudo que diz que a gente não consegue, se a gente não conseguir fazer um estudo de algo baseado na matemática, em ciências exatas, colocando os parâmetros, né, diversas informações, números que nós temos, né, e mesmo assim a gente não consegue ter 100% de certeza, tá? Dentro da ciência matemática, a gente consegue estudar a probabilidade, tá certo? Então, a minha análise, lógico que não é uma análise simples, não é assim também, tá? Ela é composta de diversas informações, diversos fatores, né? Que eu adaptei, né? Em forma de checklist. Quem fez a mentoria aí sabe, né? Do que eu estou falando, já faz aí sozinho, né? Porém, tudo isso, o pacote completo, é baseado na probabilidade, tá? Um único estudo que você pode fazer para você analisar o mercado de futebol virtual é da probabilidade. Padrão, tá? Padrão. Padrão não existe, tá certo? Eu canso de falar isso. Padrão. Esse padrãozinho, 2-0, depois de um 3-1, 5 jogos, pé de galinha, pé divertido, mulher com a perna aberta, a puta que pariu, não existe, porra. Isso é enganação, tá? Muita gente confunde de fato, tá? Eu fico puto. Eu quero pegar um cabo desse na minha frente um dia aí, um dia ainda, sabia? Porque confunde, pô, a questão de coincidência com assertividade. Porra, a gente trabalha no mercado, tá joia? Todos nós aqui, que nossa jogabilidade é baseada em galhos. Até porque a gente não tem 100% de certeza. Se alguém tiver 100% de certeza naquela entrada, não existiria galhos, tá? Então, como é que um cara diz que um padrão que geralmente são padrões, né, que são remetidos a placares, né, que geralmente são placares que mais saem na linha, e diz que depois, quatro, então em cima, 4 jogos, 3 jogos, 5 jogos, aí que nem muita gente trabalha com 5 galhos também, até hoje, né? Vai dar aquele resultado, tá? Então, é aquele negócio. O que acontece no pretexto, que eu sei que pode estar acontecendo com muitos aqui, e a minha ideia é justamente, bicho, é fazer com que você abra um pouco os olhos, né? Na verdade tem uma visão, né? Eu tive essa visão no começo? Não. Até eu ter a visão, né, que eu tenho hoje, como também o discernimento, que é tudo isso que eu estou falando para vocês, eu não estou escondendo nada, tá? O que é o mercado, tá? Que com isso, de fato, eu adquiri uma frieza para as minhas operações, e isso é reflexo do meu resultado. Tanto pessoal, que é muito maior do que grupo, tá joia? Vale salientar, porque eu não faço 10 entradas, eu faço 2, 3, minha banca,
e geralmente para mim ter um head é muito difícil, tá? Do que um grupo, que de fato não é porque eu faço melhor o meu do que o grupo, não é, mas no grupo eu tenho que mandar muitas entradas, tá? Então, é totalmente diferente, tá? O que é que eu digo? Com relação a grupo, grupo, tá? É para você, certo? Eu tenho um grupo, viu? Eu vendo meu grupo mensal, mas eu falo aqui na cara, grupo é para você acompanhar, tá? Para você também, baseado, estudar aquelas entradas enviadas, como também, certo? Você até muitas vezes, que nem muitos aí fazem, e tem muito sucesso, confirmar aquilo que você está estudando. O pessoal quer entrar no futebol virtual por conta dos picaretas aí que diz que tem Ferrari, que vai mudar de vida da noite para o dia, mentindo que é mentira. Até porque todo mundo que entra quebra, tá? Todo mundo que entra no futebol virtual quebra. Faz parte do processo. Você vai estar predestinado. O futebol virtual é algo doloroso. Por quê? Porque por se tratar de um mercado totalmente diferenciado, né? Com uma velocidade de game muito grande, uma velocidade de pensamento também muito grande, como também ganhos também grandes, que a gente está falando aí de uma média aí de 100% em cada entrada, né? Faz com que no futebol virtual, depois procurem no dicionário que palavra é essa. Você esteja predestinado, eu vou repetir, predestinado a quebrar banco, tá? Aí, lógico, que tudo existe exceções. Existe muita gente que quebra a banca várias vezes, né? Até ter uma visão, uma noção, como também buscar conhecimento, que é outra coisa que falta bastante no mercado, né? Que todo mundo acha que ganha dinheiro sem conhecimento. Nada que tu faça hoje em dia, sem conhecimento, tu não vai ganhar dinheiro, pô. Tu pode escapar. O que é escapar? Tu vai fazer o copiar e colar ali, vai dar certo 10 dias e um não. E talvez aquele um não cubra aqueles 10 dias. Tu vai estar. O que acontece hoje no mercado de futebol virtual, infelizmente, é que a gente não tem operadores. O cabra enche a boca para dizer que é operador. Mas não é, meu irmão. Tu é um surfista. Tu não tá no mar, mas tu só vive de altos e baixos, velho. Entendeu? Porque tu não tem a visão correta, tá? Um exemplo, eu chego, como já cheguei diversas vezes, eu estou aí com um grupo aí, estou com esse grupo novo agora, solo, mas já venho de uma empresa grande que eu fundei, já tenho experiência, graças a Deus, né, de gerenciamento de grupo. Então, o que eu mais peguei foi pessoas, caralho, máquina, é, é, acompanhei todo o teu grupo, estava no positivo, depois tu mandasse aquela última entrada, que era a 15ª entrada, e eu me lasquei. Eu falei, meu irmão, eu tenho que mandar uma quantidade que para um grupo de pessoas que existe diversos horários diferentes. Vai ter fulaninho que acorda de 8 horas, vai ter cicraninho que acorda de meio-dia. Então, é por isso que eu digo que em grupo você não tem sucesso, se não tiver discernimento das coisas, né? Então, porque não é porque a gente manda 15 entradas no grupo que você tem que ir nas 15 entradas, meu irmão. Então, assim, são muitas que me desculpem, máquinas, mas graças a Deus eu venho sendo reconhecido por conta dessas questões de não ter papo na língua, nem com vocês, porque eu acho que às vezes a gente precisa dar uma balançada miserável, que nem eu gosto de falar, miserável do cão, muda, porque, porra, é muita burrice, velho. E o pior que é burrice que prejudica muita, muita coisa, porque capital a gente não tá brincando quando tá falando de capital, não, né? Então, infelizmente, o mercado de futebol virtual, certo? Ele foi contido e ensinado aí pela maioria da galera, que eu acredito que não tiveram temperatura e discernimento verdadeiro, tá? Para falar o que seria o certo, porque entendo, tava todo mundo aí no mercado, meu irmão, querendo vender. Então existe o discernimento comercial e existe o discernimento das coisas certas, corretas. Que essas coisas corretas, para muitos, para as pessoas que não têm senso de investimento, não têm senso de assim, crescimento, não conseguem enxergar um curto, longo, médio prazo. E nesse mercado, eu nem digo longo, eu digo médio, né? Prazo, né? Mas só quer tá se iludindo, se enganando, tá?
Então a galera começou a inventar a moda que o futebol virtual é algo 24 horas, que o mercado não para. Começou a ter uma estimativa média de entradas em grupo de 20 a 30, se for robô, 40, 60, 70. O mercado aí está repleto, repleto, repleto. Quando eu digo repleto, é repleto de grupos que todos os dias vai ter uma grande porcentagem de pessoas que saem ganhando e uma grande porcentagem que sai perdendo, dependendo do horário que cada pessoa vai entrar no grupo, principalmente grupos de robôs. Tá? Então, começou algo ficar algo automático, que no começo do mercado, eu participei desse mercado, era altamente humanizado, começou a entrar questões de robôs, a preguiça batendo na porta aí de várias pessoas, operadores no mercado, que a verdade é essa, é não querer trabalhar porque é difícil, tá? Eu sei o que eu passo, todo santo dia, eu acordo todo santo dia, 4 horas da manhã, que eu preciso desse time para ver como é que está aquele momento, para iniciar no meu grupo. E, infelizmente, principalmente depois que muitos aí ricam e se acham ricos, na verdade, né? Não querem ter esse trabalho. De fato, é isso. E não querem, de fato, carregar a responsabilidade. A partir do momento que, se ele vende com a cara dele, né? Porque ele já está reconhecido por algo, seja o que for, mas se ele vende pela cara dele, né? É muito melhor colocar um robozinho que ele ainda tem um argumento para mostrar àquela galera que ele se compromete a partir do momento de compra, né? Que não foi ele que mandou, foi o robô dele. É dele o robô? É, mas não foi ele que mandou, né? Então, assim, existe essa questão que, graças a Deus, é por isso que eu digo que se você for para seguir todas as entradas de um grupo, seja o meu também, tá? O meu, ainda, quem está aqui sabe, tá? Tem uma grande parte que já participa. O meu é por isso que eu digo que eu me fodo no final das contas, porque eu tento todos os dias fazer uma matemática para todos. Então, assim, eu pego conta. Eu não quero saber se eu cheguei de meio-dia e conquistei 8% positivo, que nem essa semana aconteceu várias vezes. E de repente o mercado vira e a gente se fode e eu falo, meu irmão, velho, ó, azar de vocês que não pegaram naquela hora que tinha 8%. É o que acontece, infelizmente, na grande maioria dos grupos. Não, eu vou atrás. Às vezes eu consigo, maioria das vezes eu consigo, e na grande maioria, e também outras vezes, grande maioria não, outras vezes eu não consigo, como aconteceu um dia desse também, essa semana, né? Então, assim, esse feeling, essa questão é muito peculiar. É por isso que eu digo, cuidado aonde estão entrando, tá certo? Comecem a ter a metodologia correta de operações. Tá? O futebol virtual é algo que pode mudar vidas? Pode, mas não na mesma velocidade de tempo que é o mercado. Né? Então, tem que ter esse discernimento. Então, o que eu vejo por aí, que é altamente frustrante, né, é pessoas se tornando referências, ou então levando nomes de referências, que não têm e não passam a mínima realidade do mercado. Como também, minimamente, já que vende seu curso, depende daquele mercado também, né? Depende daquele mercado que dure, depende daquele mercado que esteja firmado no mercado, né? Que também passe, que defenda o seu ganha-pão de uma forma real, de uma forma verdadeira, né? Objetiva, com argumento, com fonte, explicando, né? Sem inventar nada, né? Então, máquinas, existem algumas regras nesse mercado que eu sempre passo. Eu espero que todos aqui tentem seguir essas regras, estando no meu grupo ou não, tá certo? Que é o quê? Muita gente aí no mercado aí, tá? Fala muito de questão de gestão. Óbvio que gestão, deixa eu só acender o cigarro. É óbvio que gestão é algo que, como eu acabei de falar o quê? A gente não tem nunca 100% de certeza, né? E qualquer entrada que seja para qualquer ponto aí de destino, para Under, para Over, para puta que pariu. Então, assim, a gente não pode colocar nosso capital em uma única entrada, a gente não pode estar com uma gestão que seria baseada no stake,
perante a nossa banca, né, agressiva ao ponto da gente quebrar a nossa banca, né? Até porque aquilo ali é o que eu digo, não é ganhos. Muita gente aí, muita gente também se viciou na questão metas, tá? Meta, 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 meta. Inclusive, essa porra dessa meta, pessoal, é o que fode muita gente por aí, tá? Por quê? Porque como o nosso grupo mesmo, um exemplo, o meu grupo é totalmente mandado a entradas por mim. É só eu que mexo, é só eu que mando, não tem robô, não tem porra nenhuma. E o nosso contato lá no grupo não é só entrada, puf, puf, não, a gente conversa, a gente fala no mesmo grupo de entradas, conversa, tudo. Então, todos os dias, eu geralmente, se eu ver que o mercado está complicado, eu já, antes de qualquer entrada, eu já falo para a galera, ó, o mercado hoje está tenso, está assim, assim, assado. Saiam quanto antes do mercado. Os inteligentes, né, que já têm experiência, que já têm expertise, né, que não precisa ter conhecimento analítico, mas expertise, feeling, é o que eu digo, feeling, né? Ele pega e já pensa o quê? Porra, minha meta hoje é R$ 60. Mas o máquina já começou a falar aí, ó, que o mercado está complicado. Então eu vou botar minha meta hoje para 40, né? Diminuir minha meta. Mas não. A meta hoje virou algo, né, que inclusive mexe diretamente no psicológico da galera operando, né? É algo que o cara vai. Se o cara tem gente que vê que o mercado tá ruim, o cabo avisa, e o cara tem até um conhecimento, um software de análise de placar, vê que tá um mar vermelho aquela porra aquele dia, mas ele fala: não, a minha meta é 60. Eu consegui 50, eu vou até o inferno, até os 60. Aí no 55 ele quebra. Aí acontece o quê? Amanhece no outro dia com menos na sua banca do que ele começou aquele dia. Então, é falta de expertise, né? É falta de controle emocional, é a ganância aí, né? A ganância aí, capital, prevalecendo aí e lhe fudendo. A verdade é essa. Ela só tá lhe fudendo. Ela não tá fudendo ninguém, não. Tá? Até porque, máquinas, eu vou ser bem sério a vocês. Eu vou até tocar num assunto aqui engraçado para vocês verem como esse mercado é o cão. Tá? É, Quem tem conta da Bet aqui, 365, tá? Eu acho que todos, né? Até porque a gente só opera na Bet365, por enquanto, né? Que eu venho com novidades aí semana que vem, em dias difíceis, tá? Da Bet. Mas vamos lá. É, Quem opera na Bet365, volta e meia, quando faz o login, recebe aquela mensagem, né, da Bet, né? De tempo, né? Aquilo ali, máquinas, não é mensagem pensando no seu bem, não. É para você fazer o contrário. Entendeu? É o cão, certo? Então é o seguinte, ela diz lá, aquelas mensagens automáticas, você está talvez muito tempo conectado, tal. Tipo dizendo assim, que tome cuidado, estamos preocupados com você, porque você está permanecendo muito tempo na plataforma conectado. Mas só que máquinas, ela sabe, ela já manda isso, porque ela sabe que todos os logins que estão lá ativos, quando o cara se loga, a primeira coisa, o primeiro sentimento do cara é o quê? Eu vou agora tirar dinheiro dessa miserável, seja em qualquer mercado. Então, a gente, quando loga na Bet, a gente não loga a favor da Bet, né? A gente loga contra ela. Então, se ela manda a gente parar, o nosso intuito é fazer o que ela não manda. Então, até isso, para vocês terem ideia, tá? A Bet é inteligente e é mais um gatilho, que eu chamo de gatilho, tá? Para a gente cair nas armadilhas dela. Então, máquinas, de fato, a gestão aí é primordial, né? Eu não concordo com 1%, mas tem muita gente aqui doidando, não concordo, não concordo. Quem faz minhas mentorias aí sabe muito bem que hoje é outro mundo. Eu não concordo com 1%. Por que, máquina? Porque é o seguinte, eu acredito que essa armadilha que o mercado proporcionou em modo geral de 1% de gestão, é o que faz a pessoa cometer o maior erro do mercado. E cometer o que o mercado ele foi programado para isso. Qual seria esse maior erro? Fazer muitas entradas. Tá? Então, para mim, o maior perigo do mercado, tá?
é a quantidade de entradas. Por quê? Porque é o que eu costumo dizer para geral. Todas as entradas, ela vai ter a mesma porcentagem de risco. Ponto. Por quê? Porque nenhuma entrada a gente vai ter 100% de certeza. Tá? Então, isso é algo óbvio, né? Quantas vezes aqui, para quantos aqui, que fez durante vários dias 4 entradas, 4 green direto, e logo em seguida veio o outro, veio um red, e pensou, puta merda, era para me ter parado. Né? São pensamentos também que viraram clichês, né? Clichês de formas de operações erradas. Quantas operações eu faço? Eu faço 2. Eu geralmente, as minhas operações é só 3,5 seco, eu não protejo, não faço nada. Faço geralmente 2 por dia, acabou-se. Eu faço isso. Tem gente, o que eu recomendo? Faça de 3 a 4 operações. Nada mais que isso. Acredito que seja uma média boa. Coloque a sua banca, divida a sua banca em 8 partes iguais. Cada parte você calcule quanto seria a sua stake, certo? Que daria aí mais ou menos aí uma gestão, né, média de 1,5, 2,2 às vezes, talvez, por cento, tá? Eu não acredito também 1%, porque eu também não concordo também você estar no mercado de risco para ter uma rentabilidade com o risco que todas as entradas vai ter de 1%. Isso faz com que lhe aflore a ideia errada e a vontade errada de fazer mais uma, mais uma, mais uma, e você se fuder. Entendeu? Então, eu acredito, como tudo na vida, um equilíbrio, tá? Então, se você está disposto a aumentar um pouco, que não é nada que vale quebrar, no nível de segurança, a sua stake, que automaticamente seria o seu gerenciamento, gestão, certo? Para você reduzir a quantidade de entradas que você faz por dia, é a melhor, pronto. Aí é onde você começa a ver o sucesso. Ponto. Então, cada um aqui vai estar se arriscando, tá? A escorregar feio a partir do momento que está ativo o seu login na casa de aposta. Seja ela Bet, seja ela qual seja. Tá? São sites que foram feitos, né, com um propósito e muito bem criados. Tanto que hoje tem uma em toda esquina, né, Bet, para arrecadar grana, para sair no final ganhando. Porém, vai ter sempre gente com a fatia ganhando e ela perdendo para essas pessoas. É o que eu tento no meu canal, no meu dia a dia, quem tá comigo e quem também já esteve comigo, graças a Deus. Tem muita gente que já esteve comigo e agora está por conta própria, mas pegou a visão real, né? Tem um discernimento real do mercado, faz as coisas de regras, né? Que eu considero isso como uma regra pessoal, né? Então, é como eu sempre digo, muita gente confunde aí, né, o mentor daquele grupo, o responsável pelaquele grupo, como responsável por sua banca, pô. Meu irmão, se tu perder dinheiro, eu tô nem aí, velho. Eu vou ficar triste só, mas ela não tá saindo do meu bolso, né? Então, você tem que traçar a sua estratégia. Você tem que, de forma pessoal, saber a hora de parar de forma pessoal, saber estabelecer para você regras. Pode ser o cão, estabelecer regras. É como eu costumo dizer, é se organizar. Olha, eu não conheço nada, nenhum mercado, eu não falo nem de mercado, nada envolvendo capital, que sem o um mínimo de organização você consegue se dar bem, ter um sucesso. E no mercado de futebol virtual, sem organização, sem estabelecer regras, sem respeitar, tá? O mercado, é como eu digo, nunca falta com respeito com o mercado. Eu xingo ela, xingo, tá? Eu torço. Mando a miserável pagar, mando. Às vezes boto para torar nela, boto. Como também ela bota para torar na gente. Mas no final das contas, eu sempre respeito o mercado, porque o mercado ele é soberano, cara. Quando não tem algo palpável na nossa mão, todo tempo, 100%.
é algo que não está em nosso controle. Porém, nós tendo controle desses fatores aqui, que eu já falei diversos para vocês, envolvendo emocional, frieza, tá? A gente consegue sim ter de forma constante os nossos resultados. Que o segredo desse mercado é essa palavrinha aí, não é porra de algoritmo, não, padrão, não. É constância. O segredo desse mercado é constância. Porque é com a constância e com bom gerenciamento, seja ele de juros simples mesmo, diários, principalmente o gerenciamento profissional que nem eu faço, de juros compostos em banca, né? Você vai ver algo que no final do mês vai lhe proporcionar algo positivo, que seja algum diferencial e de forma escalável, quem sabe não seja que nem eu, que seja uma renda principal. Então isso é. Mas não esqueça, não se iluda, não vai ser assim, né? Não vai ser. Tem que participar desse processo. Existe um processo para isso, existe um time para isso. Não adianta se querer se adiantar, né? Se afobar, né? Os três sentimentos, máquinas, que eu vejo, e eu vejo de modo geral, tá? Quando eu digo que eu vejo, é porque eu já tive 4.000 alunos na outra empresa, estou recomeçando agora, né? Então, 4.000 alunos pagos no meu grupo, certo? E eu participei de milhares de cabeças diferentes, chegando para mim no suporte, e eu, todo dia, todos sabem que eu não respondo suporte, porque eu não tenho tempo, mas todo dia eu vejo, Instagram também eu vejo tudo, respondo. Então, assim, e em modo geral, quais são os três gatilhos, né, que geralmente, né, 98% de quem opera no mercado possui? Primeiro, e isso tudo de gatilhos que eu estou falando é gatilhos que vai pode a pessoa, tá? O achismo é o principal. Tá? Qual é a única ferramenta de análise desse mercado? Qual é a ferramenta que seria o meu filhinho hoje, todo santo dia, para analisar o mercado? Software de análise. Existem diversos no mercado. Nós sabemos que existem vários, que no final das contas vai passar as mesmas informações. Você consegue, de fato, fazer uma boa análise com qualquer software de análise, tá? Hoje do mercado. Mas, partindo disso e interligando com esse primeiro gatilho principal, né, que é um gatilho perigoso, que eu chamo de achismo, tá? Por que eu digo isso? Porque cada um aqui, ó, tenho certeza absoluta, a partir do momento, se tiver um software de análise e logar no software, seja lá qualquer hora, de manhã, de tarde, de noite, a primeira coisa que a pessoa faz ou é passar uma vista nas 4 ligas. Em menos de 3 segundos, eu estou falando de menos de 3 segundos, eu recebo essa mesma mensagem, só que hoje eu estou preparado para isso, né? Mas mesmo em menos de 3 segundos, você olhando o software de análise para cá, ele vai dizer na sua mente, meu irmão, eu acho que tal liga agora vem isso. E esse acho é o que é o achismo, tá? É inevitável. Até hoje, eu abro aqui, ó, de manhã, de madrugada aqui, acordo, aí abro meu software, ele já quer me dizer, meu irmão, eu acho que agora vem isso. Só que eu já estou com essa frieza do mercado, né? Essa frieza com relação a esses gatilhos, que são gatilhos humanos, que são gatilhos que o mercado ele foi feito para isso, para atingir nós dessa maneira, né? Então, segundo ponto, primeiro ponto, achismo, eu passei para vocês. Segundo ponto, tá? Que eu acho aí que é um outro gatilho aí péssimo, né? Da grande maioria, que está ligado com dois ao mesmo tempo: afobação e sem paciência, né? Eu falei que todos os jogos possuem os mesmos riscos, porém possuem probabilidades diferentes, tá? Ou seja, probabilidades de acertos diferentes, mas o risco é o mesmo. Que não adianta ele estar com a máxima probabilidade de vir baseado no estudo de análise, tá?
E ele, volta e meia, ela foi naquele momento de uma sequência, de um payout. Então, o risco é o mesmo, né? A gente não, sequências, elas não são avisadas, sabemos disso, né? E também sequências, a partir do momento que elas se formam, elas também não passam nenhuma certeza para a gente em qual momento ela vai parar. Ela pode diminuir naquele dia, ela pode aumentar, ela pode dobrar, ela pode triplicar, ela pode fazer o que quiser. De fato é isso. Então, a falta de paciência, por que eu digo isso? E a afobação, porque, bicho, é um mercado tão maravilhoso, você sabendo fazer direitinho, tá? Sendo bem honesto com vocês, que todos os dias, e quem está no grupo aí, vê que volta e meia, eu mando uma entrada aleatória. Ontem mesmo eu mandei várias, bem distante uma da outra, e falei, máquinas, cenário de oportunidade. Fique atentos. Você falar isso, parceiro. Pode ser que não venha, porque o risco é o mesmo. Que a gente, é o que eu estava falando, o risco talvez entre naquele momento numa sequência, enfim. Mas a probabilidade ela está altíssima naquele momento. Tanto é que ontem eu mandei 6 ou foi 7, das 7 foram 5 ou 4, 3,5, né? Então, de tiro seco, por sinal. Então, o mercado é tão maravilhoso que todos os dias, eu vou repetir, todos os dias, existem cenários que ela se forma, intervalos. Não existe hora certa para isso, não existe. Está acompanhando de realmente oportunidades, né? De realmente oportunidades, focando sempre no que é o mercado, naquele discernimento que eu falei para vocês, o que é o mercado, tá? O mercado é feito para ganhar, porém ela tem que pagar, tá? É onde vem aquela historinha. Meu irmão, ela vai ter que soltar, né? Então, existem diversos cenários aí, que eu chamo até brincando aí, para quem está comigo sabe, de pé no pescoço, né? Eu chamo de pé no pescoço. Máquinas, pé no pescoço. Às vezes não dá, tá. Tem hora que não acontece, que nem eu falei, se for um payout, uma, uma, uma sequência, uma formação de sequência, fudeu, tá? Mas nada lhe impede também, que, com conhecimento óbvio, né? Que isso é outra questão, né? Eu aconselho aí não cometerem o erro. Não estou falando comigo, não, tá, Marcos? Mas que seja aí, estude, bota a bunda na cabeça. Mas o que eu vejo por aí é que a galera sente prazer, uma grande porcentagem briga contra ganhar o conhecimento, tá? Então, acaba que em uma semana ele perde 10 vezes aquele valor que ele poderia ganhar em um único conhecimento verdadeiro e a partir daquele momento ele, certo? Então, assim, tem que tomar cuidado, tá? Conhecimento de tudo é muito importante, tá? Então, assim, se eu tivesse, eu formo hoje meu grupo, desde quando lancei o primeiro grupo, é baseado naquelas coisas que eu sentia falta como cliente e outro grupo, né? Então, eu via coisas assim, eu era daqueles grupos, como é a grande maioria hoje, que eu entrava a certa hora, perdia, entrava a certa hora, ganhava, e aquele negócio todo, que eu não sabia de fato como é que estava o mercado naquele dia, né? Simplesmente era algo que, mesmo que alguns humanizado, mas era algo baseado em entradas por cima de entradas, de entrada por cima de entrada, e tchau, boa noite e pronto. E foda-se, né? Então é o que eu tento ser diferente perante as pessoas que estão comigo. Mas o conhecimento, principalmente pessoal, cara, depois que você ganha conhecimento e você tem o grupo como outro fator, tá? Que seria um fator aí de conferência, de ver se bate as informações naquele momento com as suas informações, né? Você tem um quê a mais, na verdade, né? Vulgarmente falando, é isso, é um quê a mais, né? Então, você tem um discernimento de concordar com aquele tipo de entrada, de você fazer as suas próprias entradas, já que são mais diminuídas por dia, e ter ainda mais a sua constância no mercado. É totalmente diferente. Então, controlem, é um conselho meu, tá? Para quem? Eu garanto que tem muitos aqui, assim, de essa questão aí de achismo, tá? Afobação, tá? Outra coisa que eu vejo muito por aí, né? Junta 3, 4 amigos, né? Que opera no mercado de futebol virtual e monta um grupinho de zap mesmo. Aí começa aquele grupo direitinho, daqui a pouco começa. Eu acho, fulano, cuidado. Tá? Ontem mesmo eu estava conversando com um
que quebrou por conta disso. Tá? Por quê? Porque são cabeça diferente, né? Mas esse é um tipo de mercado que você não pode colocar esse gatilho de achismo em primeiro lugar, né? Então, ainda assim, com gente que não tem experiência, né? Então não pode cometer também esse erro, tá, máquinas? Falando de coração mesmo, assim, que é o que eu mais vejo por aí, né? Eu digo aqui o que eu mais vejo e escuto para que não cometem esse erro. Então, máquinas, a visão, eu espero ter passado aqui uma visão, uma realidade de mercado. Eu sempre costumo dizer, tá? Que, em resumo, o que seria isso tudo aqui que eu estou fazendo aqui? E outra coisa, isso aqui faz parte da mentoria também particular. O começo da mentoria é isso aqui que eu estou fazendo. Quem fez aí, eu vou abrir já já o chat e vai confirmar, tá? Então, de forma gratuita para vocês. É o discernimento do mercado. Então, assim, para que serve isso tudo? Tá? Primeiro, sim, outra coisa, antes que eu finalize com isso, tá? Finais de semana. Grande vilã do mercado. Qual é a nossa grande vilã? São as sequências, né? São momentos de payout. Payout, para quem não sabe, aí chegou agora no mercado, é momentos de arrecadação, né? Então vamos lá. Muita gente não tem argumento para falar, ou então alguns falam sem argumento, que final de semana são dias complicados, tá? São mais complicados? Sim, certo? Eu digo que são dias mais tendenciosos. Tendenciosos a quê? A qual tendência? A ter sequências mais frequentes. Por que isso? De forma, com a visão correta do mercado, sabemos que o programa ele está programado para dar uma porcentagem para a casa de aposta e uma porcentagem de pagar. Tá? Então, imagine-se aí, todo mundo aí, como se fosse uma balança. O programa ele tem algo balança. Eu brinco às vezes no grupo falando: eita, máquinas, mercado virou, apertar o botão. Mas não existe botão, é algo automático já do próprio programa. Então, essa balança, certo? A gente há de concordar, veja que tudo que eu falo é com sentido, não é nada da doida, com achismo. Que nos finais de semana, como também horários noturnos de 8, meia-noite, de madrugada e finais de semana, a tendência da plataforma é ter muita gente logada, bem mais gente do que trabalha com seu emprego fixo durante o dia e não está ali ativo na plataforma. Então, de forma automática, isso é automático, certo? Essa balança na BET do programa de ganhos e percas, ela vai estar cada vez mais e de uma forma bem mais rápida, certo? Em volatilidade, tá? Consequentemente, em finais de semana e horários também noturnos, 8 horas, 10 horas, de madrugada, horários que têm uma forte tendência, né, de ter mais pessoas logadas na plataforma ativa, o volume de grana também da plataforma que está no mercado, ele vai ser muito variável. Automaticamente, para isso e para ela estabilizar as sequências, que são os momentos de arrecadações, são os momentos que a gente chama de payout, né, no mercado, vai ser de uma forma mais constante. Tá? Isso aí eu resumo, porque final de semana realmente é um pouco mais complicado. Tá? O mercado em si ele não muda nada, certo? Só que ele fica com uma tendência bem mais forte, né? E se você observar aí, quem tem aí nosso alerta aí de máxima, viu que hoje é um por cima do outro, né? Então, é por conta disso. Ela fica mais frequente, as armadilhas são com uma maior frequência, tá joia? Então, máquinas, isso tudo aqui, né, que tentei passar para vocês, tá? Realmente é para vocês, inclusive, né, todos vocês terem argumentos, né, para entender do mercado que você está operando, que você está investindo o seu capital, né? Como também aí da melhor maneira e aconselhável, tá? E é algo que as regras que eu falei de quantidade de entradas, os toques que eu dei aqui para vocês aqui, não se iludam, tá? Elas estão muito bem validadas, tá? Por todos esses anos aí que eu participo do mercado, né? Eu não tenho dúvidas perante essas regras. Eu não conheço ninguém, vou repetir, ninguém no mercado, seja operador, ou seja cliente, seja peste bubônica,
que faz 10 entradas e não é volátil, tá? Eu não conheço ninguém, tá certo? Quando eu digo 10 entradas, é que todo dia ele faz 10, 15, ou então ele tá lá em toda a entrada, pá, e ele se dá bem no final, tá certo? Pode ser que se dê bem se pegar um cabo que nem eu, que honesta parte, eu nunca entreguei um mês ruim, né? Mas que ele não vai deixar de ser aquele cara volátil, ele vai. Ele vai estar com seus nervos à flor da pele, a emoção virada no giraia, né? Vai participar de momentos altamente com um forte emocional abalado, como também aí momentos aí, né, de grandes ganhos, né? Não seja mais um do que vários aí no mercado que enche a boca para falar um dia que ganhou muito, porque são os mesmos que no outro dia choram, tá? Porque perderam tudo, tá certo? Então, essa é a visão correta, tá certo? Então, assim, para finalizarmos e para vocês lembrarem disso tudo de uma forma geral, eu sempre costumo dizer aí para a galera, tá? Que o quê? Eu assemelho esse mercado, tá? Eu sou bem radical, vocês sabem disso, que eu sou meio, né, radical para algumas coisas. Então, eu assemelho muito a um assalto, certo? Eu sempre gosto aí de deixar a galera preparada para o pior. Eu acho que quando a gente está preparado. Pronto, eu sou um cara preparado, eu sou um cara otimista, porém, eu sempre estou preparado para o pior. O pior que vier, eu estou pronto, certo? Por que isso? Porque é que nem eu fico brincando. Beber água gelada, a gente bebe direto, né? Um ruim é tomar um coco quente, né? É ruim demais. Então, assim, pensem, tenham essa sensação, tá? Que você está praticamente por um fio de ser assaltado. Por que eu digo isso? Porque digamos que todos nós aqui, tem gente que mora em casa, tem gente que mora em apartamento, tem gente que mora em fazenda, que seja. Eu aqui moro em apartamento, por enquanto, que eu ainda vou morar em casa, se Deus quiser. Mas, digamos que eu saio aqui do meu apartamento, ou você aqui ou você da sua casa, certo? E sai a pé mesmo, vai esperar o Uber, algo do tipo, para a rua, tá? Sem carro. E você ali está esperando o Uber, tal, com o seu celular, tal, bem arrumadinho, tal. E de repente você vê que tem uma pessoa estranha, né, próxima a você, algo que lhe passe uma sensação de um possível assalto, né? Seja lá por qualquer coisa, né? Cara, eu acho que isso é unânime, tá? Nos assaltos. Se ele realmente, se essa pessoa que você desconfiou, ela for ladrão, ela for um ladrão, que o ladrão aí coloque aí como se fosse a Beth, tá? A 365. E nós somos as vítimas. Se o ladrão perceber que você percebeu algo dele, ou que você está se preparando para um possível assalto, ele não vai lhe assaltar. Já começa daí. Quando o ladrão percebe que você percebeu, ele não lhe assalta, porque ele não está com o principal fator aí, que é o principal fator para que o assalto dele acabe bem sucedido, que se chama-se fator surpresa, tá certo? Então, quando ele vê que você observou, ele não vai lhe assaltar, muitas vezes. E se ele, porventura, for tentar lhe assaltar, e você observou, ou seja, nós observamos que pode ser um assalto, a gente vai dar algum jeito de não ser assaltado. Nem que a gente jogue tudo para o alto, jogue por cima do muro do prédio, celular, as coisas, e corra, ou então simplesmente corra feito um doido. A gente tem a oportunidade de antes, não confrontar ele, reagir a um assalto, mas a gente tem a oportunidade de se sair daquele assalto, tá? E tenha certeza, quando ele vê que você está notando algo, então você está preparado para um assalto, que você percebeu algo, ele não vai lhe assaltar. Ele vai esperar ali aquela hora passar, porque você não faz parte do fator surpresa dele. Então encare a Beth como um ladrão, tá? Como um assalto. Então tudo isso que eu passei aqui para vocês foi nada inventado, tá? Foi algo que eu vejo isso todo santo dia. E como eu sempre faço tudo na minha vida, eu vou ligando coisas que são reais e verdadeiras e vou validando elas, tá? Eu acho que todos vocês deveriam fazer o mesmo, tá?
Então, peguem isso. Para que isso? Isso vai lhe ajudar bastante a desenvolver algo que eu hoje, e cada dia que passa, se fosse comparar Bruno Máquina hoje com o Bruno Máquina há um ano atrás, eu estou mil vezes melhor. E a tendência é cada dia ficar mais fortalecido, que é o quê? O controle emocional, a frieza no mercado, tá? Eu vou falar uma parada para vocês verem o que a frieza do mercado ela proporciona. Eu tenho um sobrinho meu, tá? Que ele bota vocês tudinho aqui no bolso aqui no mercado de futebol virtual. Aí vocês vão achar extraordinário agora. Eu mesmo eu fico besta, sabe? Só que, lógico, ele de um tempo para cá, ele não opera mais, né? Ele tem 14 anos de idade, ele não opera mais por conta de algumas crises que ele está passando, né? Esse meu sobrinho, ele é autista, certo? E ele é um excelente operador. Eu nas brincadeiras aqui, em momentos que ele estava em casa, eu ensinei a ele o que era o mercado. Ele é um menino super inteligente. Vocês sabem que é autista, né? Tem um QI muito elevado, alguns graus. O dele na época era um grau básico. E, meu irmão, ele virou um vidente de futebol virtual. Quando ele estava aqui, ele virava um vidente. Eu ficava aqui, miserável, tá melhor que eu, miséria. Por que, meu irmão, isso? Por que isso? Porque ele consegue sair da caixa, né? Eu não sei, né? Eu acho que a frieza, o semblante que eu olhava ele achando alguma previsão, era o mesmo todos os dias, todos os momentos, né? Em todas as entradas. Não tinha uma entrada que ele fazia algo, ele transparecia algo diferente da outra, entendeu? Então, eu acredito, e foi algo realmente que eu adquiri, né? Não nessa gramatura, tenho muito ainda que aprender, como todos nós aqui, máquinas, nós temos que aprender todo santo dia, melhorar, né? E isso, a experiência aí, ela tá para isso, né? Esse fator experiência. E foi algo que me ajuda, de fato, e me ajudou bastante aí nas minhas análises, né? Como também aí controlar esses gatilhos aí, que são gatilhos que muitos deles prejudicam bastante aí o nosso operacional, mesmo com uma gama de conhecimento aí que tenhamos aí, né? Tem gente aqui que não conhece nada, tem gente aqui que conhece bastante o mercado, né? Inclusive, alguns trocam ideia comigo e tudo, e conhecem bastante o mercado, né? Então existe diversos fatores. Outra coisa, outra dica aí, para a gente finalizar, tá? Que eu vou apenas perguntar se alguém ficou com alguma dúvida, alguém quer alguma dúvida pontual, tá, sobre o assunto. Comecem a ter, certo? Humildade com vocês mesmos, tá? Cada um aqui tem um CPF diferente, tem um tipo sanguíneo diferente e um gene diferente, tá? É o que eu sempre digo. Eu faço volta e meia sempre as minhas mentorias, né? E eu indico, ensino a galera, inclusive, a operar no 3,5 seco, né? Eu ensino o jeito que eu opero, que eu faço, eu ensino. E teve muitos que estão até hoje com esse tipo de estratégia, que digamos é uma estratégia, né? É um tipo, é um norte referencial de entrada específica. E tem pessoas que estavam sendo assertivas, mas isso mexia muito no emocional. Então, assim, não ficavam confortáveis em realizar aquela entrada 3,5 e ficavam, assim, mais confortáveis e mais tranquilos realizando a entrada ambos, exemplo, tá? Então, você tem que se autoconhecer, tá? Talvez o que seja bom para mim, o que seja bem indicado para você, você tenha um termômetro de temperatura diferente. Seu grau, obviamente, ele vai ser diferente do que o meu, do que o de fulano, do que o cicrano, né? Do que seu amigo aí que opera no mercado, entendeu? Então, tenha auto-humildade, né? Cara,
Eu vou dizer a vocês, com toda seriedade, ó, eu nunca precisei enrolar ninguém, graças a Deus. Um dos meus propósitos e sonhos é poder falar isso tudo que eu estou falando aqui para vocês aqui, ó, sem blá blá blá, tá? De uma, de um jeito exponencial mesmo, né? Virar mesmo de cabeça para baixo. Essas ideias erradas aí, esses picaretas no mercado, que realmente tem muito, né? E acomodados, né? E outros também que pronto, esses dois que participaram do podcast, era visível que eram pessoas sem conhecimento. Porém, eu não senti maldade neles, entendeu? Então, assim, existe também isso, como eu falei, às vezes a pessoa passa o que sabe, às vezes a pessoa passa de acordo com o discernimento, infelizmente aí, sem menosprezar, Máquinas, eu não estou aqui menosprezando, mas eu gosto muito de ser as coisas, sabe? Eu gosto muito de, de achar argumentos e fatos mesmo, que possa pensar alguma coisa assim. Então, assim, me digam aí, vocês não concordam ou não comigo, não, que 95% das pessoas que são operadores referências no mercado hoje são pessoas que vieram sem instrução nenhuma, instrução educacional, instrução de base familiar, tá? Instrução mesmo é de conhecimento. Então, existem pessoas aí, como aqueles dois que estavam no podcast, que eu não vou falar nome, que eu não vi de fato ali maldade. Eu sou um cara muito também de feeling. Eu bato o olho. Pronto, uma área que eu daria muito bem era para RH, recursos humanos. Para admitir uma pessoa, admitir. Eu conheço quem é ruim de longe. Eu conheço quem é bom de longe também. Não sei por quê, é um feeling que eu tenho. E eu usava isso muito na minha época como comerciante de carro. É por isso que eu sempre fui muito, muito bem sucedido nos meus carros aqui. Eu era referência aqui na região no comércio de carro de luxo. E hoje ainda trabalho com carro, compro e vendo aqui mesmo. O povo lembra de mim, eu compro. Em oportunidade de madrugada, meia-noite, eu vou olhar o carro na garagem do cara, aí compro o carrinho, vou usando, daqui a pouco vendo, porque eu gosto de fazer isso também. Mas isso sempre me ajudou muito. E eu realmente, de fato, ali, eu não vi maldade, não, sabe? De fato, não vi maldade, não. Eu vi ali, de fato, despreparo, né? Despreparo. Só que é um despreparo que eu não sei como consegue digamos, convencer milhares de pessoas, né? E tornar-se aí como se fosse uma referência, não de conhecimento, mas uma referência de nome, né? Então, esse um dos propósitos para ver se dá um up aí e uma mudada aí de chave aí nessa grande maioria de pessoas. Vai ver se todo mundo começasse com discernimento normal do mercado correto, né? Talvez até seja um problema para a gente esse mercado, de repente, ele ser pausado, né? Ele ser expedido, porque ela não vai ter aqueles ganhos que ela tem, né? Muita gente viaja no mercado. Então, isso tudo é para vocês entenderem onde vocês estão pisando, que eu acho que é o primeiro passo, tá? O segundo passo aí é vocês terem seus autocontroles, tá? Faz alguma maneira, pô, pega o celular avulso. Quem não tem controle, quem está aí, porque infelizmente, máquina, esse mercado aí também, principalmente com assertividade que nem, que nem a gente consegue proporcionar, tende a formar também viver de operador viciado, né? Então tem que ter esse autocontrole e buscar ajuda, né? Buscar ajuda, questão mesmo psicólogo. Várias pessoas já chegou para mim, eu tentei ajudar. Quando eu vi que não tinha mais chance, eu falei, mano, das duas uma, ou tu vai para um psicólogo, psiquiatra e tenta uma ajuda, nem que seja com remédio, para ver se tu consegue. Ele é um profissional especializado para isso. Ou então, meu conselho é, faz de algum jeito tu sair do mercado. Para tu não tem jeito. Então eu peço que vocês tenham humildade com vocês, né? Com cada um tem humildade consigo mesmo, para começar a observar, começar a saber, meu irmão, isso me deixa nervoso. Isso me deixa um pouco descontrolado. Eu vou fazer isso agora, eu vou fazer isso agora. Levou um head miserável agora, demora 2 horas para fazer qualquer tipo de operação, preferencialmente outro turno, tá? Começa a bolar estratégias. O mercado também, Máquinas, é o que eu vivo falando aí para a grande maioria aí, né? O mercado, eu acredito plenamente que o mercado ele foi traçado e ele foi meio que desenhado aí, principalmente de forma comercial, infelizmente.
com armadilhas, né? E eu não acredito nessa jogabilidade padrão do mercado, tá? Ou seja, o cabo aí, um exemplo, aí, ambos um tiro, dois tiros, três tiros, pronto, 10, 20, 40, pronto, levei um red, me fudi. Eu vou agora buscar 7 green. Eu não acredito, tá? Então, em forma de grande quantidade de grupo, de forma árdua, todos aqui que estão no meu grupo sabem muito bem que é muito raro eu mandar um ambos, né? Meu foco mais são entradas, um ambos está lá protegendo, mas são entradas com ODDs altas, 3,5. Por quê? Porque eu sei que o mercado tem uma alta volatilidade. E possivelmente, se nós formos um grupo de ambos, tá? O red para a gente ia ser muito dolorido, porque ele ia vir, né? Ia ser tudo mais complicado e tudo mais volátil. Então, é por isso que eu acredito muito na qualidade e não na quantidade, né? E na assertividade na qualidade, certo? Então, a jogabilidade padrão nesse mercado, acredito eu, que seja mais uma armadilha que o mercado ele constituiu nisso, né? Tanto como também esses galhos, que de fato é imprescindível. Meu sonho seria fazer um tiro seco. Só que eu acabei de explicar para vocês o motivo pelo qual não é querendo ganhar ponto para mim, ou então defesa, que eu não tenho medo de porra nenhuma no mercado. Eu respeito. Mas é algo que está. É, é, ele é soberano. Como eu falei aqui várias vezes, o mercado é soberano. Ninguém nunca vai poder dizer que tem 100% de certeza que aquela entrada ela vai. Existem fatores. Assim como também o futebol real, coisa lá que eu até comentei lá no podcast, no chat, na hora que o cara estava rebatendo isso, o negócio de manipulação, manipulação. Aí eu coloquei no chat lá um negócio que, mesmo sendo por escrito, ele não soube me responder. O fodão lá do futebol real, que estava lá no podcast. Eu falei, amigão, vê só. No futebol real, existem fatores externos. Tanto fatores internos, né, que pode mudar aquele jogo, que é o quê? Uma expulsão, uma lesão, na hora, qualquer tipo de coisa assim, expulsão, cartão amarelo, algo do tipo. E existem fatores externos também na análise do futebol real, que é o quê? Um exemplo, eu nunca mais me esqueço. Eu perdi, foi o dinheiro mais com raiva que eu perdi na bet na minha vida. Em dezembro, meus pais, meu pai mora aqui em Recife, né? Na minha frente, por sinal, no prédio da frente. Só que a gente tem casa em Gramado há 8 anos, casa própria lá em Gramado. Temos tudo lá em Gramado. Meu pai gosta muito de Gramado, pretende se aposentar lá, tal, não sei o quê. Então, a gente sempre está em Gramado, que nem a minha filha estava lá, agora nas férias. Esse ano eu não fui ainda, mas geralmente Natal a gente passa lá, a família toda. E em dezembro do ano retrasado, era pandemia ainda. Vê que raiva, máquinas. Tinha um jogo, tava naqueles jogos ainda sem plateia, tá? E eu tava lá de boa e tinha um jogo que era PSG, com um time reserva, tá? Era o time reserva, beleza. Que era dezembro, era a época que Neymar, Messi, na época, tudo tava já viajando, né? Para passar Natal com a família. Quem se lascou foi o elenco reserva. Mas era PSG e um time que eu não me lembro nem o nome. Terceira divisão, assim, terceira divisão. Eu não me lembro nem o nome do time, de tão ruim que o time era. Aí eu fiz, meu irmão, isso aqui vai ser. Aí, ODD para o PSG ganhar. 1,70. Eu fiz, meu irmão, vou tirar os presentes de Natal aqui, né? Tacar a bexiga, PSG, mesmo com o time reserva. Mas, contra um time que eu nem sei o nome, terceira divisão, eu vou tirar os presentes aqui. ODD baixinha, nada muito alto, até porque o PSG era o favorito, lógico, né? E o outro time lá, com a ODD 4 e pouco para ganhar. Aí eu peguei e botei 15 mil contos no PSG. Fiz, na vitória do PSG, 15 mil contos. E rindo à toa, já contando com aqueles 70% ali, né? Que ia voltar, ODD 1,7, né? Já para ir no centro da cidade e comprar umas coisinhas, né? Não deu outra, meu velho. De repente, 20 minutos antes, começa atraso de jogo, o caralho, porque caiu neve lá pesada, neve.
Moral da história. Deu um nevoeiro lá de neve no estádio. Que o jogo, a bola, ela não rolava, não. Para tu ter ideia, no jogo todo deu um escanteio. Daí tu tira um escanteio no jogo todo. Ou seja, o jogo não fluía. Acabou que o jogo ficou travado e o jogo foi 0-0. Eu perdi os 15 pau, né? Então, assim, isso aí são fatores externos, inclusive aí forças naturais da natureza, né? Então, tudo tem o seu risco. Então, é muito bom a gente saber onde a gente está pisando, a gente ter o discernimento, né? Ter essa questão. Outra coisa muito, muito importante que eu ia esquecendo, para também ver se quebra esse paradigma, atualização. A atualização não é nada disso que o povo fala. A atualização é apenas, ela está ligada diretamente à mudança de ritmo do mercado. Ela muda o ritmo. Ela não vai segurar mais por conta disso, ela não vai soltar mais por conta disso. Não. O que ela pode fazer entre uma atualização e outra, certo? É alguns placares predestinados, tá? Aparecerem em mais vezes, em mais quantidade de vezes, tá? É o que pode vir a surtir de efeito mesmo uma atualização de forma mais forte, tá? Mas essa mudança radical, doido, indói do mercado, não. Tanto é que a parte que eu analiso, ela pode, a forma que eu analiso, que eu ensino também, a galera que faz a mentoria, pode perguntar a galera aí, ela pode atualizar 27 vezes, 30 vezes em um dia, tá? Não tem nada a ver com atualização, ela não mexe nisso aí, né? Tá certo? Máquinas. Então, vamos agora, o chat está aberto. Alguém tem alguma dúvida pontual, tá? Sobre o que a gente discutiu? Lembrando que dúvida de análise mais avançado é outro momento, também não é aqui, né? Mas alguma dúvida, algo que eu possa agregar, ajudar, manda as ordens aí. É só escrever no chat aí. Deixa eu ver aqui. Já tem aqui, ó. José Vitor. Acho que esse exemplo sou eu, né, Marca? Deus queira que não, né, José? Eu não sei o que tu tá falando de exemplo, mas Deus queira que não. Douglas, máquina, tem alguma questão de por que operar no ambos sim e não no mercado de ambos não? Que você essa escolha opera tem algum porquê ou algo que levou para esse lado? Não, Douglas, eu vou lhe dizer aqui. Tem um porquê e eu vou lhe dizer também aqui o que ele perguntou basicamente se tem algum porquê, né, com propriedade e tem, óbvio, né? Para que eu opere mais, que eu opero também no ambos não, tá? É porque a gente não teve oportunidade para operar ainda. Mas para que eu opere mais no ambos sim do que o ambos não. Ou seja, no mercado de under. Vou explicar o porquê. O porquê que eu sempre procuro operar no mercado de over, quando eu falo over, tá, pessoal? Eu estou falando para ambos sim e over 2,5, 3,5, tudo que for relacionado a gols, né? O ambos sim ele está contido no mercado de over, tá? Por quê? Porque, Mara, se você abrir seu software de análise para cá, tá? E você procurar aí a entrada over 2,5 em 24 horas, em todas as ligas, lógico, existe dias que não, mas é muito raro também. Geralmente uma média de total em 24 horas em todas as ligas é de 45 a 47%. Isso está dizendo para a gente que 50% praticamente, ou seja, a metade dos jogos em 24 horas deu over 2,5. Então, isso aí me fez, durante o meu estudo, esse meu tempo todo, tá? Saber o que é que o mercado, como o mercado se comporta. Em resumo, para vocês, é até importante isso, que isso era para ter falado até aqui, esqueci. Em resumo, o mercado sempre tem a certeza de uma coisa. Ele, no final das contas, ele vai estar buscando sempre um equilíbrio. O mercado de futebol virtual, ele é feito e programado para buscar um equilíbrio. Por que, máquina? Porque quando ele busca um equilíbrio, tá? Ele está fazendo o que ele é predestinado a fazer. Algo que é contra nós, operadores, que é o quê? Não passar para a gente nenhuma ideia e padrão de jogabilidade. Então, automaticamente, ninguém do mercado de under pode dizer que o over é melhor do que o under, e nem o under e nem o over pode dizer que o under é melhor do que o over. Por quê? Porque no final de tudo,
certo? Ela vai estar sempre buscando um equilíbrio, porque é no equilíbrio que ela não passa padrão de jogabilidade para a gente, tá? Ela não vai passar o que a gente, se a gente tivesse, ia ser ótimo, né? Então, porém, lógico, existem dias e dias atípicos que ela se comporta, o conjunto de placares também, né? Faz com que a gente tenha mais uma probabilidade de um ambos não do que um ambos sim, enfim. Porém, também, como já foi provado, né? Em dias também totalmente under, de arrecadação, né? A gente vê aí ela segurando 16 jogos e de repente a gente pensa que um ambos não vai dar certo e ela dá 16 over também. 10 over seguido, né? Dá aqueles surtos que eu chamo de surtos no mercado de over seguidos, né? Então isso é justamente ela fazendo, tentando de fato chegar no seu finalmente, que é o equilíbrio, tá? Eu tenho certeza que esse mercado ele sempre busca o equilíbrio no final das contas, porque é nesse equilíbrio que ela não vai conseguir de forma programada, né, passar nenhum ápice de assertividade e nenhum padrão de jogabilidade para nós operadores, sacou? Dica para quem tem banca baixa. A dica, Camila, é o seguinte: se você pode é, fazer pelo menos de forma inicial respeitando as mesmas regras que eu disse aqui, que as regras, ela indifere da banca, se for baixa, alta, pode ser o cão. Ter paciência, controle emocional, controle de tudo, para fazer de início, se privar, porque tudo na vida, como principalmente para a gente ter um capital maior, a gente tem que poupar, privar, né, ter sangue frio, de fazer uma gestão de juros compostos, que seria como? Você tem uma banca de R$ 30, então você faz 3 operações vamos supor, de R$ 1, que já é uma gestão alta, né, para a banca, beleza. Você faz ali, ganhou R$ 3. Então você, no outro dia, você vai fazer a sua stake baseado em R$ 33 de banca, e não R$ 30. E assim é uma operação de juros compostos, para você ver se dá um alavanco na banca. Porém, como eu não consigo ficar calado, certo? Eu vou ser bem sincero na visão real que eu sinto. Tá? Que no final das contas, acontece também com a mesma forma quem tem banca baixa. Tá? Eu acredito que só é compensatório você estar no mercado de futebol virtual, principalmente no mercado de futebol virtual, com a banca de no mínimo R$ 200. Tá? Até porque o nosso operacional é Gale. E a gente tem que ter uma gestão. Por exemplo, tem pessoas que têm uma banca aí de 30, 40, R$ 50, que eu não considero essas pessoas como operadores, e sim chutadores, digamos assim, tentando a sorte, né? Eu sei que cada um tem a sua condição financeira, né? E eu respeito muito isso, né? Mas veja, se a gente parte de um princípio, até mesmo de 1% de gestão, tá? Sabemos aí que a Bet 365 ela só dá direito a gente fazer uma entrada de um valor mínimo, né? De 0,75, tá? Que nesse valor de 0,75, para você fazer em cima de no mínimo que ela é favorável de aposta, você teria que ter uma banca de no mínimo R$ 75 para estar dentro de uma gestão, de um gerenciamento. Então, como também existe galhos, como também eu sei que, partindo do princípio, que mesmo sabendo que de grão em grão a galinha enche o papo, tá? De R$ 1, você pode construir um império, sim, porém, eu sou muito realista, tá? Então, eu sei que eu vou aqui comprar pão aqui para minha casa e não gasto menos do que R$ 30 se eu for inventar de comprar um queijinho. Se eu não for comprar um queijo, eu não gasto menos do que R$ 8 aqui em 8 pães na minha região. Então, eu não vejo muito intuito e muito visão futura de sucesso com a banca também muito baixa, não. Sendo bem sincero. Quando eu digo sendo bem sincero, é que você fazendo da forma correta. Agora,
Se você tem R$ 50, sabe que cada entrada ali, se bater, você vai ganhar R$ 50, vai dobrar a sua banca. E você vai no chutômetro, vai no all-in, para ver se cresce a banca, aí é uma escolha sua. Só não é correta e segura. E outra coisa também, que quem tem banca muito baixa, inicialmente, esqueça negócio de moedas, tá? Foque nas entradas principais, tá? Eu ainda digo mais, focar também aí nas entradas com mais segurança principais. 3,5 em ambos, vai só no ambos, tá? Que tem banca muito baixa. Que é para quê? Que é para dar uma maior segurança. Como eu acabei de falar aí, muita gente comete o erro também. Sabemos que cada entrada, seja lá qual for, o mínimo é 0,75. Então, muita gente tem R$ 5 de stake e bota moedas em 5 mais 0,75. Não faz sentido. O 0,75, comparado à sua stake de R$ 5, ele não é moeda. Ele é um quinto da sua banca. Então, isso não é moeda. Vai ter um momento, é aquilo que eu digo, participe do processo, tá? Passe pelo processo, que você vai ter o direito e vai fazer da forma correta, poder botar em moedas, arriscar moedas, como a moeda ela é predestinada a ser, e não uma grande fatia do valor da sua stake. Sacou? Qual o seu critério de análise antes da primeira operação? Não entendi. Não entendi. Misael, não entendi. Como assim, na primeira operação? Como assim? Na primeira operação do dia ou em todas as operações? Porque o critério de análise é o mesmo para todas. Não existe primeira operação e nem. Aí tu me explica aqui, que aí eu respondo. Matheus, máquina, você com a banca de 3.000, qual seria a sua meta e quantas entradas pegaria para bater essa meta? Com a banca de 3.000, Matheus, de uma forma conservadora, eu estipularia aí uma meta de mais ou menos R$ 200, tá? E esses R$ 200 eu dividiria em 3 tiros, tá? De stake, tá? Para ser batida em 3 tiros. Estaria numa balança boa. Coisa que, dependendo também da estratégia do conhecimento, você pode bater esses R$ 300 em uma única entrada, né? Entendeu? Esses R$ 200 em uma única entrada, ou até mais. Elaine, máquina, você aconselha sacar ou fazer juros compostos? Aumentar o valor das entradas. Isso, depende do que for a sua condição, depende do que você almeja nela. É como eu digo, se você pode fazer uma gestão e você tem controle emocional para isso, de fazer uma gestão sem sacar inicialmente, fazer uns juros compostos, aumentando de acordo com a entrada, é esse mesmo pensamento, eu aconselho isso, né? Porque no final do mês, que eu chamo isso de médio prazo, né? Muita gente encara no futebol virtual o final do mês, pô, em 30 dias, como longo prazo. Porra, é foda, tá? Isso aí se chama-se médio prazo, entendeu? Então, você vê algo surpreendente, tá? Então, assim, numa matemática aqui bem rude aqui, fazendo 3, 4 entradas aqui, você começando com a banca aqui, eu vou botar 1.000 porque é uma conta rápida, tá? De R$ 1.000, em juros compostos, você tem quase R$ 4.000, mano, tá? Então, numa média aí de acerto de 3 entradas dia, a média é isso, é algo bastante, né, compensatório. Perônio, teria algum método na busca de placar? Porque as ODDs são melhores. Perônio, placar é muito feeling, tempo de tela, tá? E também uma boa análise, né? Baseado aí em escassez daquele determinado placar, enfim, né? Mas você colocar placares exatos como entrada principal, né? Você não vai ter sucesso, não, tá? As odds são melhores, mas assim como as odds são melhores, né? É por isso que elas são melhores, o risco é bem maior, né? Então, você colocar entrada principal em placar, né? Nós acertamos bastante placar, e principalmente 5 mais time, 1-1, principalmente placar 1-1, que está dentro sabe, né? Eu gosto bastante de mandar esse placar, mas para colocá-lo como entrada principal é assumir um risco muito alto. Alex Castro.
Máquina, após mentoria, você dá acompanhamento, tirando dúvidas sobre a entrada do Alex. A mentoria consiste, né, na mentoria total, avançada, desde a parte emocional, como também a parte estratégia pessoal, diversas estratégias eu passo, como também toda a parte de conhecimento e, principalmente, a parte analítica, né, diretamente no software, né? Bem dizer, para quem não fez ainda aí, quem fez, até fale aí se gostou já, se não gostou. Tem gente aqui que fez. Bem dizer, eu formo um checklist, que são diversas informações que nós temos, e ensinar você, com aquele checklist antes, ver se todos os fatores batem para realizar uma entrada. Se todos os fatores baterem, mediante também, lógico, com a ajuda de um cenário que eu também ensino de oportunidade, você faz com a máxima segurança, é um nível de assertividade altíssimo, tá? Então é o que eu fico brincando com a galera. É um tipo de análise, né, minuciosa que eu, em grupo, mesmo tendo um alto nível de assertividade e ótimos resultados aí com a galera, na maioria dos dias, mas eu não consigo também refinar desse jeito, como se fosse de uma forma pessoal, tá? Por questão também da quantidade de entradas. Então, você, depois da mentoria aí, de forma pessoal, sem nem precisar de mim, né? Para fazer suas 3, 4 entradas no máximo aí por dia aí, é algo que realmente é muito difícil, tá? Não dá certo. Pelo menos até agora é unânime, tá? Quem fez é unânime. Marcos, máquina, como você calcula as porcentagens do grupo? Porque às vezes a minha fica muito diferente da sua. Isso eu vi, né? Porque realmente é, eu calculo da forma que a planilha aqui calcula que ela é exata, né? Ela faz o cálculo automático, então não tem errada. Mas não vou mentir, se eu fosse por conta própria, a minha também, em determinados momentos, pela velocidade do game, né, iria ter alguma diferença, que é absolutamente normal. Porque, um exemplo, a gente foca muito naquela entrada ali de 50 3,5 e 50 ambos. Então, sabemos que um ambos ali a gente sempre vai cobrir. E o 3,5 a gente permanece fixo. Porém, a gente tem que sempre fazer um cálculo ali, né? Para o ambos sempre proteger, né? Ou seja, não ganhar, mas também ficar no 0-0. E dependendo da variação de odds, a gente tem que diminuir o ambos, aumentar o ambos. A gente às vezes também chega se caso tiver um head ali, tem um head de 5%, que é a média, às vezes chega a ter um head maior também, porque às vezes a gente tem que cobrir e aumentar um pouco ambos, tá? Então, isso tudo é calculado de forma automática para que dê no 0-0 no ambos. Então, essas variações tem. Não se iluda, não, porque até eu, com o meu raciocínio rápido, se for eu, mas tenha certeza que na planilhazinha está tudo certinho, porque é tudo automático. A matemática ali não sei o que faço. Eu só boto e ela calcula, tá? Que não impede também daquele valor investido, né? Se caso ser maior às vezes, em 3 entradas, ser menor às vezes, e assim vai. Se caso vier o head, também ela vai calcular aquele déficit ali, aquele valor ali do head maior, entendeu? Então é por isso que sempre vai ter umas variações mesmo. Isso é fato. Vamos lá. Máquina, como funcionam os 3 tiros quando não pega nos anteriores e sempre dobrando valor? Como assim? Como assim, gato preto? Repete, não entendi. Telmo, máquina, tenho migrado para o ambas marcas. Aumentei o valor da entrada e tenho sido bem sucedido. É uma estratégia, né? Está confortável, Telmo, com isso? Show de bola, é o que importa. Tá dando certo? É o que importa. Misael, o que você analisa nas operações? Times, placares, ODD? Eu analiso, a minha análise é baseada em tendência, Misael. E dentro da tendência, como também a probabilidade que eu analiso, a gente tem diversas informações, né? Que são essas informações que eu estudo. Porém, de antemão, times, ela não faz parte disso aí, dessas informações, tá? No mercado de futebol virtual, para mim, eu tenho certeza absoluta disso, o time não tem nada a ver com o, o futuro placar, tá? Felipe Cosa, existe padrão para cores de camisa dos times? Isso é fake, Felipe, isso é fake, isso é fake.
Inclusive, tinha uma alma aí, abençoada aí, que sempre falava desse negócio de padrão de camisa. Isso é fake, pô. Isso é fake. Isso é doideira. Para fechar as dúvidas aqui, diga, Moreno, quanto é o valor da mentoria? A mentoria, Alex, é só me chamar lá no meu Instagram, ou então no nosso suporte aí, tá? Que aí te passam aí as informações, tudinho, tá? Se puder fazer, faça. Se todo mundo fizesse, que nem todos fizeram depois de perder muito. Aí hoje fica se arrependendo, entendeu? Graças a Deus aí a galera que fez gostou bastante. Não tem muito mistério também não, para aprender. Gato preto. Quando não pego no primeiro tiro, eu tenho que ir dobrando o valor sempre para atingir o valor do investimento, ou posso parar e esperar qual. Não, você tem que ir dobrando, né, gato preto? Tem que quando não pega no primeiro tiro. Gato preto. É a jogabilidade, gato preto. Não pode estar fazendo errado. A nossa entrada, tá? Ela é composta de 3 tiros e de gales. Então, se botou 10, tem que botar 10, 20 e 40. Se você ir com stake fixa, tá? Você vai ter muito head. Aí você vai assumir muito prejuízo de uma forma muito e não vai para frente não, tá? Então não adianta querer aumentar a stake, querer ganhar muito e ir fixamente uma lapada só por vez, não adianta isso, tá? Não é a ideia, tá? Você tem que pegar, fazer um gerenciamento, né, para saber quanto é a sua porcentagem ali da sua stake, do seu tiro principal, que você possa ir até o terceiro tiro, né, dentro de um gerenciamento correto, tá? Então, tá errado. A jogabilidade, em modo geral, do futebol virtual é essa, tá? Qual porcentagem de meta de ganho você indica, máquina? Luquinhas, é o seguinte, parceiro, é muito variável, velho. Porque, vê só, bicho, é isso que eu falo. É questão de porcentagem de ganho. Se a gente for aqui falar é, pra, com relação ao correto e às regras, seria de 3 a 4%, que daria 3, 4 entradas. Correto, né? A ideia seria essa. Mas só que é muito variável, isso vai aumentando gradativamente de acordo com o seu conhecimento, tá? Eu sei que talvez muitos aqui pensam, mas máquina, tu é máquina, mas não, pô, eu sempre fui um cara que, e outra, essa mentoria mesmo eu faço tudo que eu sei, pô, eu não escondo nada. Então, assim, um exemplo, eu com o meu gerenciamento aí de 2,5, mais ou menos, 2,3, que é o meu gerenciamento da minha banca, eu todo santo dia, com 2 entradas, eu faço 15 a 18%, né? Então, assim, é muito variável isso, é muito variável, né? Mas, em modo geral, o cabo aí no ambazinho, vai bem conservador, e é algo suficiente para ele, e está de acordo, tá? Nós já estamos aí, clichê de mercado de 1%, é 3, 4%, tá? Que seria 3, 4 entradas. É a quantidade de entrada, mano. É a quantidade, é o segredo. Wellington, estou gostando muito do grupo e estou sendo muito lucrativo. E quando vamos tomar aquele caldinho na praia de Boa Viagem? Sou de Bezerros. E aí, meu amigo, velho? Vamos marcar, vamos marcar. Vamos embora. Seja muito bem-vindo aí. Vamos embora da região. Ó. Eliane, máquina, a mentoria é focada no Over 3,5. A mentoria é o foco, na verdade, é focado no 3,5, né? O resto, na mentoria, que eu sempre digo, ambos e o over 2,5, é da forma que eu trato os dois. Como é que eu trato os dois? Deixa eu ver se essa câmera fica desfocando. Como é que eu trato os dois? Eu trato como consequência de um 3,5, tá? Então, sem menosprezar a entrada a ambos, né? Mas a minha análise é focando sempre no 3,5, tá? Então, mesmo em dias difíceis, se eu mandar um ambos marcam só, tenho certeza que eu estou mandando para um jogo que tem previsão de muitos gols, tá? Então, o check e as coisas que eu analiso é baseado em jogos que tem uma alta probabilidade de muitos gols, acima de 3. Obrigado, Elaine. Máquina, você dobra no Gale quando é 3,5. Felipe, perguntando se eu dobro as minhas operações no Gale quando é 3,5. Cara, aí depende, tá? Depende, é como eu digo, estratégia, momento, mercado, dia.
cenário daquele momento, tá? Eu faço uma estratégia volta e meia, que eu não aconselho ninguém fazer, e realmente é algo esporádico, que eu vou tirar um exemplo. Foi com essa estratégia que eu consegui, certo? Ter a maior entrada, o maior retorno da minha vida na Bet, né? E foi uma única entrada, 98 mil de lucro, né? E como é essa estratégia? Eu chamo de stake gradativa. Então, eu vejo um cenário pé no pescoço e eu começo bem a menos no primeiro tiro da minha stake padrão, ou seja, eu vou mais conservador ainda, e de vez de eu dobrar a minha stake, mesmo sendo fixo no 3,5, eu triplico, por, 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 por conta da alta probabilidade que vai aumentando drasticamente, tá? Naquele determinado cenário. Então, eu chamo isso de estratégia de stake gradativa. Então, existem vários tipos de estratégia. Tem momentos que eu vejo que o mercado está bastante complicado, não soltando muito 3,5, que eu vou de forma fixa. Um exemplo, R$ 10 no 3,5, eu vou 10, 10, 10. Porque eu sei que se bater no terceiro tiro, eu empato, né? Bem dizer. Então, tem horas que eu vou 10, aí eu tô meio inseguro por conta do mercado tá mais ou menos 10, aí daqui a pouco 40, entendeu? Então, depende do momento. Isso é variável. Eu não tenho stake fixa, tá? Me sinto mais confortável assim. Eu vou de acordo com o momento, com a oportunidade, entendeu? De acordo com o dia mesmo, aquele negócio, meu estado de espírito, né? Digamos assim. Então, é mais ou menos isso. Não, não, eu não. Misael perguntou, nas três entradas, você alterna as ligas, caso não vá batendo, faz as três em sequência na mesma liga? Não, não, não. Eu faço as três em sequência na mesma liga. Eu ali, quando estou ali acompanhando o ritmo de uma liga, quando eu estou acompanhando também a análise daquela liga, aquela análise só serve para aquela liga. Ela não serve intercaladamente para outra liga, não. Tá? As ligas nesse mercado, elas são independentes. Tá? Elas são totalmente independentes. Bom, Teodoro, o ideal é dividir a banca em 8 partes e depois dividir por 7 para achar a stake ideal. Basicamente seria isso, né? Basicamente, Teodoro, é uma matemática rápida aí para entendimento. Por quê? Quando ele fala em 8 partes, a banca, tá? Cada parte, né, é o máximo que você vai se permitir num head completo, né? Digamos, na jogabilidade padrão aí de 7%, 3 tiros cobrindo. Então, basicamente, como é 7%, a entrada inicial, lembrando, né, Teodoro, que isso varia se for um 50-50, 3,5 e ambos. Diminui, você pode aumentar um pouquinho a sua stake, né? Porque não dá 7%, dá 5%, né? Mas a ideia é essa, tá? Ficaria uma gestão, ficaria algo que você só quebraria sua banca com 8 heads seguidos, seria algo compensatório e seria algo que iria lhe ajudar a fazer menos entradas possíveis. Petrone, tenho percebido saindo ODDs espelhadas nas ligas, seja batendo, uma em cima da outra. Teria alguma coisa a ver? Não, achismo, tá? São as armadilhas que o mercado aí, volta e meia, desperta para a galera. Eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, eu acho que é aquilo. Aí desperta, não tem nada a ver. Olha, ela nunca vai dar um padrão de jogabilidade. É o que eu ensino isso, tá? Em todas as ODDs aí, de over 2,5, seja a mínima 2 e a máxima, que é 3,20, que tem essa ODD nova no mercado, ela vai sair todos os placares naquele dia. Ela vai sair 0-0, 1-0, 2-0, 5 mais time, 3,5, 4-0, ela vai sair todos os placares. Por quê? Eu falei para vocês que o mercado ele está programado para, no final, ele ter um equilíbrio, tá? E, principalmente, ligado a isso, ele não passar nenhum padrão de jogabilidade para a gente. Então, ela não pode afirmar para a gente ou passar uma ideia, uma visão para a gente que é operador no mercado, tá? Que aquela ODD 3,20, seja altíssimo que for, ela não vai bater. É um reflexo que eu faço pelo meu conhecimento. Muitas vezes estudo de odds e entro aí em jogos com ODD para 3,5, 7 no grupo aí, mando para o grupo seco e a gente bate, né? Isso é constante, acontece isso, né? Tá, joia, máquinas? Então, máquinas, espero aí que vocês tenham
pegado aí, acrescentado, é o que eu digo, de grão em grão, vocês vão, a galinha enche o papo, né? Para aqueles aí que nunca teve a oportunidade de escutar isso, essas coisas que eu falei, leve bastante a sério, tá certo? Que espero que ajude na sua jogabilidade, tá? É como eu digo, isso aí, bem dizer aí, isso tudo que eu passei aqui para vocês é diretamente ligado a discernimento, a visão correta do mercado, já é 50% do processo, tá? O outro 50 realmente é parte analítica, é algo mais avançado, mas 50% do processo. E outra, a parte analítica também só dá certo e muita coisa na parte analítica está ligado diretamente aí a essa parte teórica que eu passei para vocês, tá bom? Então, tenham sucesso, que tenhamos todos aí uma semana abençoada. Infelizmente, eu não vou mandar operações, porque hoje aí a confraternização aí na casa dos meus pais durou começou tarde, né? De fato, e eu tive que dar atenção a ele. Atenção aí, meu pai estava no hospital aí essa semana aí passada, foi um susto muito grande. Graças a Deus ele está em casa. Então, aproveitei bastante com ele. E também o mercado hoje está em payout, tá? Travado e com muita sequência. Então, não compensa a gente por besteira, né? Por resultados bestas, porque ninguém aqui vai fazer 10 entradas, 8 entradas, 6 entradas. A gente está se arriscando hoje, tá bom? Então, amanhã, primeiro conselho para todos. Quem está no grupo sabe, quem não tiver aí, sirva-se de conselho, tá? Amanhã é segunda, hein? Venhamos de uma sequência de segundas-feiras difíceis. Tá? Eu não acredito em coincidência. Tá? Até comentei aí para a galera que eu estou achando que é algo mesmo baseado numa segunda-feira. O sábado virou uma segunda. Tá? Então, as segundas estão sendo muito difíceis. Então, amanhã vamos com a maior calma possível. Tá? Eu já vou com 2 pés para trás, com o meu pessimismo mesmo, certo? Vou tentar também fazer o mínimo de entradas possíveis, pegar um resultado que seja razoável para todos, tá? Amanhã e sair o quanto antes, porque a segunda está sendo mortal, tá certo? Então, isso eu tenho aqui planilhado, eu sempre estudo também. Tem um diário de bordo, que eu chamo de diário de bordo de operações, para ter uma organização boa de dias, porque às vezes acontece isso mesmo, ela foca em horários, foca em dias, tá? Então cuidado, tá certo? Pelo amor de Deus, eu estou logo, principalmente para aqueles que não estão com a gente, cuidado amanhã nas operações, tá? Respondendo a última aqui do nosso querido Alex, máquina, a última, manda. Qual o maior tempo você levou para poder achar uma entrada? Cara, não é. Maior tempo, eu não aconselho ficar muito colado, não, cara. Se eu estou ali analisando e não estou vendo a entrada, é porque não é assim rodadas. É o que eu digo, são cenários. É porque aquele cenário ele não está propício. Automaticamente ali relaxar, né? E esperar um cenário. O cenário, quando eu digo cenário, ele não é composto de uma hora, daqui a uma hora, uma rodadinha, 10 joguinhos para frente e ele fica bom, não, né? Principalmente aí você fazendo aí de forma bem assertiva, né? Tem que esperar mesmo o jogo fluir, a rodada aí fluir, né? 4 rodadas geralmente aí é uma média que eu estipulo para análise a partir de 4, né? Do histórico de 4 seguintes e você esperar, tá joia? Valeu, meu irmão. Obrigado para vocês também. Máquinas, tamo junto. Mais uma vez aí, brigadão pela presença de todos, tá? Mais uma vez aí para todos os papais aí, né? Feliz aí, Dia dos Pais, e muita saúde e sucesso, esse término também aí, tá? Amanhã tamo junto lá, para quem é do grupo, para quem não tá, futuramente estaremos com certeza, e tamo junto, e mais uma vez obrigado a todos aí, viu? Valeu!